Você conhece Ouro Preto, mas existe uma Ouro Preto que os guias turísticos não mostram. Uma que fica embaixo da cidade que você conhece, nas profundezas escuras, úmidas e esquecidas. É lá que esta história acontece. A cidade que guarda segredos. Ouro Preto foi construída sobre ouro, mas não só sobre ouro. Foi construída sobre trabalho escravo, sobre sangue derramado, sobre corpos que nunca foram encontrados. Estima-se que existam mais de 200 quilômetros de galerias subterrâneas sob a cidade. A maioria não foi mapeada. Os moradores mais antigos chamam os túneis do bairro do Taquaral de As Veias, porque, segundo eles, a montanha ainda pulsa. Os trabalhadores que fazem manutenção sentem o chão vibrar levemente sob os pés. Os engenheiros chamam de acomodação geológica. Os trabalhadores têm outra explicação, e eles nunca entram sozinhos. A história que a cidade prefere esquecer. Corria o ano de 1743. Um feitor chamado Benedito Lacerda da Mota comandava 47 escravizados cavando uma nova galeria no Morro da Queimada. Benedito era largo, frio, com uma cicatriz que cortava o supercílio até a maçã do rosto. Ninguém jamais o viu demonstrar compaixão. Numa quarta-feira de agosto, durante uma tempestade que fechou o céu com nuvens negras, um jovem de 16 anos chamado Isaías subiu correndo da galeria. Sem tocha, descalço, gritando em Iorubá. Um trabalhador mais velho, Faustino, entendeu o que ele dizia e ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse, em voz baixa, ele diz que algo estava olhando para eles lá embaixo, que tinha a forma de homem, mas não era. Na manhã seguinte, 23 trabalhadores não subiram. Disseram que houve um desabamento, mas os sobreviventes contavam diferente. Contavam que antes do desabamento houve silêncio absoluto. E depois, um som, não de pedra caindo, de correntes. Os primeiros relatos. A galeria foi lacrada, mas as histórias continuaram. Em 1891, trabalhadores encontraram uma parede de pedra que não constava em nenhum mapa. Quando a derrubaram, sentiram um bafo de ar quente, impossível em galerias abandonadas. Um deles escreveu no diário de obras: o ar cheirava gordura de tocha, como se alguém tivesse estado lá dentro na noite anterior. Em 1967, um estudante de geologia chamado Renato Campos desceu com 3 colegas para explorar galerias não mapeadas. Levaram lanternas e um gravador de fita. Renato voltou sozinho. No depoimento à polícia, disse que ouviu os outros gritando, mas não de medo. Era como se estivessem chamando alguém, com uma voz que não era a voz deles. Renato morreu em 2003, em Belo Horizonte. Solteiro, sem filhos. Os vizinhos diziam que ele nunca dormia com a luz apagada. E foi nesse momento que tudo mudou. Em 2019, o jornalista Tiago Drummond publicou uma série desmontando o que chamava de A Indústria do Medo em Ouro Preto. Entrevistou geólogos, historiadores, psicólogos. Demonstrou que as vozes tinham explicação acústica, que o frio era fluxo de ar. Ganhou um prêmio regional. E então voltou para Ouro Preto, sozinho. Entrou nas galerias do Taquaral, às 22 horas, com câmera de visão noturna e gravador profissional. Mandaria um áudio a cada 30 minutos. O primeiro chegou normal. No segundo, havia uma pausa longa. Temperatura caiu para 11 graus em 2 minutos. Tem um cheiro parecido com gordura queimada. O terceiro áudio nunca chegou. Encontraram Tiago sentado no chão, costas contra a parede úmida. Consciente, fisicamente ileso. Não falou por 48 horas. Quando voltou a falar, disse apenas: não estava sozinho. E o que estava comigo sabia o meu nome. O clímax. As imagens da câmera foram parcialmente recuperadas. Tiago caminhando pela galeria. A visão noturna transformando tudo em tons de verde-cinza. Paredes molhadas. Som de água e respiração. Aos 47 minutos, ele para. Vira a câmera para a esquerda. Não há nada. Só pedra. Mas o microfone capta algo. Vozes em sobreposição. Um coro lento, desafinado. Quem analisou o áudio diz que não estão falando em português. Estão falando em Iorubá, repetindo a mesma frase que Faustino traduziu em 1743. Algo está olhando para nós. Depois disso, a câmera cai.
filma o teto por 1 hora. E então, 2 minutos antes de ser encontrada, algo passa na frente da lente. Rápido, com os braços longos demais, descendo além dos joelhos. E a cabeça virada para trás. Completamente virada. Como se o pescoço fosse de borracha. E mesmo assim, olhando diretamente para a câmera. Mas o pior ainda estava por vir. 3 semanas atrás, uma mensagem chegou ao portal onde Tiago havia publicado sua série. Sem remetente. O IP apontava para um servidor que tecnicamente não deveria existir. O corpo do e-mail continha apenas um arquivo de áudio. 14 segundos. 2 dos 3 técnicos que ouviram pediram demissão no dia seguinte. O terceiro transcreveu o conteúdo antes de tirar licença médica por tempo indeterminado. A transcrição dizia: vocês ficam contando nossa história lá em cima, mas não sabem que a gente ouve. A gente sempre ouviu. E agora a gente sabe os nomes de vocês também. E nos últimos 2 segundos, uma voz mais jovem, quase no ouvido de quem escuta. Oi. Os túneis continuam abertos ao turismo. A cidade continua linda e dourada. E lá embaixo, nas veias da montanha, onde o cheira a tocha apagada e o silêncio tem peso de pedra, algo continua esperando. Agora que você ouviu esta história, agora que você sabe os nomes, você acha mesmo que eles não sabem o seu?